Eu dou as boas-vindas a vocês que têm interesse nas questões que nós do Impassex também temos. Sexualidade, relacionamento de casais, nós queremos fazer tudo, ou o que seja possível, para a nossa saúde sexual, saúde mental, saúde social, saúde relacional. Eu sou Oswaldo Rodrigues e nós estamos numa série de apresentação dos autores dos capítulos dos livros de comemoração dos 30 anos da nossa entidade. O Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, está fazendo 30 anos em 2026. E convidamos um grupo bem longo, grande de profissionais do Brasil, da América Latina, da Europa, para contribuir com capítulos para a nossa comemoração. Nessa oportunidade, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a participação do psicólogo Edson Santos. Edson, obrigado por estar conosco nessa comemoração, em ter se destinado em escrever um capítulo. Sei que, assim, muitos não sabem, não gostam ou têm dificuldades de escrever, mas você já se propôs, eu estou muito agradecido. Então, por favor, conte para todos nós quem você é, o que você faz, e depois conte sobre o seu capítulo, para deixarmos aqui para todo mundo instigado buscar o livro depois, o capítulo depois. Obrigado. Oswaldo, primeiramente quero agradecer esse honrado convite de participar de um evento tão monumental que é a comemoração de 30 anos de produção do Impassex. Desses 30 anos, posso dizer que 8 anos, né, venho participando diretamente em colaboração com vocês, o que é uma honra, né, manter essa colaboração. Mas você pediu para contar um pouco da minha trajetória. A minha trajetória ela começa um pouco antes de 2010, jovem, pensando qual a formação iniciar, e fiquei em dúvida entre estudar literatura, filosofia, e na filosofia havia um desejo de clinicar, né, aplicar o que na época eu havia encontrado chamado de filosofia clínica. Só que aí no meio do caminho acabei adquirindo uma bolsa e só tinha para o curso de psicologia. E aí eu olhei para aquela proposta e falei, bom, psicologia deve ter literatura e filosofia. E quando eu inicio o curso de psicologia em 2010, eu percebo que tudo que eu estava buscando na filosofia e por meio da literatura estava na psicologia. A psicologia ela se mostrou para mim como uma área de conhecimento onde eu poderia integrar diversas experiências humanas, além da proposta de intervenções, estudo de abordagens, perspectivas das mais diferentes categorias. Então foi uma trajetória muito interessante ao longo desses 5 anos de formação. Em 2015 eu finalizo a minha formação em psicologia, começo a clinicar. A psicologia clínica é a minha paixão. Desde então ela é o carro-chefe dos meus trabalhos. E 2 anos atuando, começou a aparecer muitas demandas de ordem de sexualidade e de questões de casal. Então, comecei a ficar intrigado com essas demandas. E numa visita no Facebook, aparece para mim uma propaganda Impassex, um nome curioso e marcante ao mesmo tempo. Resolvo fazer a minha inscrição. Ali começa uma outra fase na minha carreira. E aí eu inicio os estudos com o Impassex em 2016, 2017. Conheço uma equipe formidável, aprendo diversas formas de compreender a sexualidade, mas além da aprendizagem teórica e técnica, tive a oportunidade de participar de um processo de desconstrução,
porque é isso que essa formação acaba promovendo, não só uma qualificação, mas também uma forma de você desorganizar suas crenças, seus preconceitos, algumas visões de mundo, e colaborando para que você possa ver a sexualidade de uma forma multidimensional, né? Então, a partir dessa formação, algumas oportunidades começam a aparecer. Então, a partir daí, a minha relação com o IPASEX torna-se constante. Colaborei com algumas produções ligadas à prática de mindfulness na saúde sexual, a correlação de mindfulness com a terapia de casal, né, em casais. Mais recente, a intersecção entre saúde mental e saúde sexual, né? Então, essa relação que foi estabelecida, para mim foi de um valor enorme, porque me permitiu trabalhar essa área que para mim ainda está em desenvolvimento, que é a produção acadêmica, né? Em 2023, formalizei a minha formação em psicologia clínica com enfoque fenomenológico especial, que é a minha orientação teórica para o atendimento clínico. Em 2020, um pouquinho antes da pandemia iniciar, eu começo a minha relação com a universidade, onde eu começo a trabalhar como docente, ministrando aulas voltadas para a psicologia clínica, colaborando em supervisão clínica. E desde então tem sido essa a minha trajetória. Atendimentos clínicos, tanto de ordem individual, casal, sexual, em colaboração com a Clínica Morada do Ser, que é onde eu atuo, produzimos alguns cursos voltados para a área de psicologia clínica, dos mais diversos temas. Mais recente, estou formalizando uma formação como instrutor, né, de mindfulness. Percebo que é uma área que tem uma relevância muito significativa, né, tanto para a área clínica quanto para a sexualidade. E a partir do convite do IPASEX, mais especificamente do Oswaldo, eu fiquei pensando, bom, como é que eu poderia colaborar de forma significativa para uma obra tão monumental? E daí eu fiquei pensando nas demandas atuais do consultório, né? Então, muitos pacientes trazem a interface da vida digital com a sua relação amorosa, com a sua relação sexual. Então, resolvi fazer me comprometi, né, a escrever sobre o impacto da vida digital na conjugalidade. Esse é o título, né, desse capítulo para essa obra de 30 anos do IPASEX. Por quê? Porque percebo que a transformação no ser casal, ela acompanha as mudanças sociais, as mudanças políticas e também as mudanças tecnológicas. E com a chegada das tecnologias, um pouco mais de 2 décadas, vem promovendo modificações importantíssimas em alguns fenômenos da relação conjugal. No consultório, na terapia de casal, muitas temáticas como comunicação, infidelidade, desconfiança, dependência, desgaste emocional, todas essas temáticas já atravessam a terapia de casal, já são demandas que fazem parte do consultório. Só que o diferencial é que essas mesmas demandas estão vindo com uma intensificação e com uma modificação a partir da influência da tecnologia. Então, a presença dos celulares, dos smartphones, eles acabam trazendo uma presença muito ambígua no relacionamento, no sentido de serem positivas por alguns aspectos e serem negativas por outros aspectos.
né? Positivas porque permite que o casal possa organizar a sua vida, possa criar uma comunicação efetiva, né? Mas, dependendo da forma como essa comunicação acontece, ela pode sofrer alguns impactos negativos. A qualidade pode ser questionada, né? Esse mesmo aparelho permite que os casais possam ter redes sociais, possa ter relação comunicacional com outras pessoas, e essa presença, né, que o outro pode ter a partir da mediação que esses aparelhos proporcionam, gera desconfiança. Permite que aspectos como a infidelidade ganha contornos diferenciados. Então, percebam, né, a tecnologia ela chega para poder facilitar muitos aspectos da nossa vida, mas no recorte da conjugalidade, percebemos que ela faz com que os casais passem a agir de forma diferente. Então, além da comunicação, a intimidade passa a ter uma transformação diferente, né? A intimidade, ela, da mesma forma como a comunicação, ela pode ser tanto potencializada quanto passar por um certo desgaste. Então, o celular ele veio como uma espécie de celular, não, a tecnologia em si, ele veio para facilitar, mas está trazendo uma carga muito grande de questionamento para os relacionamentos, né? Então, conflitos, ciúmes, vigilância, comportamentos como compartilhar a rede juntos ou não compartilhar, o fenômeno fubbing, né, o fubbing, onde um dos envolvidos no relacionamento está numa relação tão intensificada com o celular em que a outra pessoa sente uma solidão acompanhada, né? Estou acompanhado, mas sinto-me só ao mesmo tempo, né? Já que a minha parceria está preferindo viver mais intensamente com o celular. E mais recente, né, com a chegada das inteligências artificiais, está aparecendo uma outra composição para a forma de se relacionar, né? Não só dentro da relação, como também a possibilidade de algumas pessoas estão encontrando de se relacionar com essas inteligências artificiais. Então, a minha proposta, ela perpassa um pouco de todos esses temas, né? Claro, orientado por pesquisas que foram construídas ao longo desses últimos 15 anos, para que a gente possa jogar luz a essa trajetória que a tecnologia obteve na forma de ser casal. E, com essas novas mudanças, como é que elas podem serem observadas Você está nos contando coisas que são importantes e nos mobilizam nos nossos consultórios e nas nossas vidas pessoais. Exatamente, Oswaldo. Então, se nós terapeutas não acompanharmos essas transformações, parece que a gente fica com uma certa lacuna na forma de intervir nesses relacionamentos, né? Entender essa presença das tecnologias no relacionamento torna-se uma nova configuração de atuação para o terapeuta. Então, essa é a minha tentativa de colaboração. Não é uma tentativa, é uma colaboração, e uma colaboração, como você mesmo está justificando, muito importante e necessária para que a gente, no nosso trabalho clínico, em trabalho com questões de sexualidade, com casais, nós tenhamos mais atividades, além de compreensão. Nós precisamos desenvolver muitas coisas aí, constantemente. Eu tenho que agradecer a tua participação com essa proposta, porque além de ser uma novidade, uma inovação, é uma inovação tecnológica dentro da psicologia, da psicoterapia, essa discussão. Eu gostei muito de te ouvir a proposta, eu já estou curioso para ler o capítulo
E já vou dizer para todo mundo, eu vou ler o capítulo antes, porque nós estamos organizando o livro, então já vou ler antecipado. Mas lembrar a todos que esses livros vão ser apresentados no segundo semestre de 2026, em eventos científicos. Nós vamos fazer toda a apresentação formal, porque nós estamos comemorando a partir de uma ideia, de uma percepção do que nós queremos fazer também, ciência e divulgação científica. Edson, novamente, obrigado por estar participando conosco. Eu que agradeço esse bate-papo muito proveitoso, Oswaldo. E espero encontrá-lo em breve aí na nossa celebração desses 30 anos. Vamos.